A temporada de declaração do Imposto de Renda 2020 já começou e segue até o dia 30 de abril. Ao todo, mais de 1.600, aliás, 1.600.000 contribuintes já entregaram a declaração. E a Receita espera receber 32 milhões de documentos neste ano. Para quem não quer correr risco de errar, cair na malha fina, ter dor de cabeça, a gente vai conversar agora com a contadora Karina Rocha, que já está conosco aqui nos nossos estúdios. Karina Rocha, bom dia, muito obrigado por tua vinda aqui com a gente, para a gente discutir esse assunto que o pessoal fala quando é imposto, minha nossa senhora, lá vem isso. Mas tem que pagar, né? Tem que fazer. Seja bem-vinda. Exatamente. Olá, bom dia. Bom dia, Patrick. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Diário. Então, somente no ano passado, mais de 700 mil contribuintes caíram na malha fina. Mais de 500 mil? Isso, exatamente. Isso porque cada vez mais a Receita ela vem aumentando o seu campo de fiscalização. Bem, problemas de digitação podem prejudicar o cidadão lá, a cidadã? Pode, exatamente. Você não deve colocar mais de um ponto ou vírgula na hora de preencher os valores. Se porventura você colocar um valor de R$1.000 e colocar mais de um ponto, esse valor será transformado em R$10.000 automaticamente pelo sistema. Então isso pode causar a atenção do fisco e fazer realmente ele te fiscalizar. Então, na hora de começar a fazer a declaração, tem que ter muito cuidado, aquela chamada atenção redobrada. Exatamente. Bem, no caso de casais com filhos, na declaração de dependentes, os filhos são inclusos nas duas? Não, eles não podem ser inclusos nas duas. Para casais que tenham apenas um filho, eles devem optar por colocar esse dependente em apenas uma declaração. Agora, para aqueles casais que tenham 2 ou mais filhos, eles podem optar ou por colocar todos esses dependentes em uma declaração, ou eles podem optar por dividi-los, esses dependentes, entre as declarações. Pontos que merecem atenção. No ano de divórcio, se ocorreu no ano de 2019, os dois podem colocar esse filho como dependente. Isso é permitido pela Receita Federal. Sim. Já no ano seguinte, quem detém a guarda judicial... Sim. deverá preencher esse filho como dependente e quem paga a pensão alimentícia deverá preencher esse como alimentando e não como dependente. A gente lembra que hoje em dia, quando a criança já sai da maternidade, ela já tem até CPF, hein? Isso aí, já sai com o CPF. Então, por isso, essa importância do que está dizendo a nossa convidada aqui também. Agora, despesas sem comprovante nenhum serão barradas? Sim, serão, exatamente. Todas as despesas deverão ser com notas fiscais. Apresentar variação patrimonial incompatível com a renda pode dar dor de cabeça? Pode. Todas essas informações já foram passadas pela DIF. Então, você deverá ter muita atenção redobrada nisso e elas podem, com certeza, te prejudicar. As pessoas que estão ouvindo a gente agora e falam, eu não sei o que é uma declaração retificadora. O que é isso aí? A declaração retificadora, você tem a opção de corrigir os dados. Então, ela é permitida por um prazo de 5 anos, de acordo com a Receita Federal, sem você pagar multa. Agora, se você quiser mudar o modelo dessa declaração para ser simplificada ou completa, você só vai poder retificar até o dia 30 de abril. Após isso, esse modelo não poderá ser alterado, somente os valores. Então tem que aproveitar essa mesma data da entrega da declaração, que é até 30 de abril, fazer isso. Isso. Essa declaração retificadora. Exatamente. Se o contribuinte ou a contribuinte trabalhou em 2 empregos ano passado, como é que deve ser declarado isso? Então, muitas pessoas acham que só por conta de ter participado de um trabalho temporário ou autônomo não precisam declarar essas informações. Mas a Receita Federal obriga que, independente do valor, esses valores devem ser, sim, declarados. Todos os 2 empregos? Todos os 2. As pessoas que passaram a trabalhar como PJ, as pessoas jurídicas, também devem declarar o imposto de renda? Isso, também. Essa pessoa jurídica, além dela declarar isso no imposto de renda, ela também deverá passar essas informações através da DIF para a Receita Federal. Então, esses valores precisam ser cruzados.
Quais os erros mais comuns na sua avaliação na hora de preencher o imposto de renda que os contribuintes, as contribuintes acabam pisando na bola? Tá. O erro mais comum, eu acredito que seja referente às despesas médicas. É muito importante que nas despesas médicas você coloque apenas aquelas despesas que você tenha nota fiscal para comprovar e você não declare aquelas despesas indevidas, que é, por exemplo, em relação à estética, estes não podem ser deduzidos do IR, e também aqueles sem nota fiscais. A Receita Federal, ela fiscaliza muito as declarações que contêm deduções médicas. Isso porque elas podem ser deduzidas 100% do seu IRPF. Tem médicos que já lembram, e olha, está aqui, e tem médicos que não lembram. Que não lembram. Então, o cidadão, a cidadã tem que lembrar e pedir. Isso, obrigatoriamente, tem que pedir. Mesmo que o médico não lembre. Esqueça algo assim, a pessoa não deve esquecer. Se vai me dar que eu vou ter dor de cabeça lá na frente. Não, no final da consulta já exija. É isso. Para despesas com obras. O cidadão está construindo uma casa, a cidadã está construindo, reformando alguma coisa. O recibo comum, ele é aceito ou precisa de uma nota fiscal? Também não é aceito, precisa de nota fiscal. Isso também, a gente pode falar um pouco sobre o valor do bem. O valor do bem, ele só pode ser atualizado em poucos casos, que é no caso de uma reforma. No caso de uma reforma, você tendo as notas fiscais, você vai calcular o valor de custo de aquisição, mais as despesas pagas na reforma, e esse será o valor de bem. Mas você não pode atualizar o valor desse bem com o valor de mercado, tá bom? A gente está falando sobre reforma que é feita ali. Isso, reforma na casa. Atualizar o valor, não. Somente em poucos casos, como, por exemplo, na reforma. E ter toda a nota fiscal ali para comprovar. Isso. Essas notas fiscais, elas devem ser guardadas por um prazo de 5 anos, porque é o tempo que a Receita pode te fiscalizar. Bem, vamos falar agora da educação. A área da educação. Por exemplo, custos nessa área, como idiomas, o pessoal fez um curso de informática, comprou material escolar nessa época agora, pagam transporte para levar os filhos, enfim. Esses custos na área de educação podem ser deduzidos? Não, os custos na área da educação só pode ser deduzido se tiver como ensino médio, pós-graduação, uma especialização e um ensino superior. Mas não como curso técnico. Não adianta dizer, não, eu coloquei meu filho no curso de idioma e tal, isso não vai colar. Não, não é possível. Tudo isso, todos esses erros, eles chamam a atenção do fisco. E cursos técnicos, hein? Também não. Também não podem ser Também deduzidos? Não, somente ensino médio, ensino superior, uma pós-graduação, uma especialização. Agora, para quem tem rendimentos recebidos do exterior, devem também ser declarados? Obrigatoriamente. Obrigatoriamente? Devem ser declarados. Há alguma mudança que a senhora quer destacar na elaboração, na declaração do Imposto de Renda 2020? Então, referente às mudanças, esse ano o sistema ele já teve uma atualização. Hoje, atualmente, o fisco ele permite um pré-preenchimento dessa declaração se você tiver o seu certificado digital, por exemplo. Então, isso é uma novidade. Mas é uma novidade boa para o contribuinte, para a contribuinte? Isso, eu acredito que seja boa, porque evita os erros. Ali ela já vem pré-preenchida, mas você tem que ter o certificado digital. Na dúvida, busca alguém que conheça. Isso, exatamente. Busque sempre um especialista para não ter problema futuramente. Nas redes sociais, a senhora é encontrada de que maneira? Qual é o nome que está lá? Instagram, contadora.carina, com K. No Instagram, contadora.carina, com K. Quem declara imposto de renda também deve preencher o patrimônio do dependente, da dependente? Então, esse foi o erro apontado pela Receita Federal como o maior erro encontrado em todas as declarações, porque as pessoas acham que não precisa. Então, se você vai declarar seu filho, seus pais, você deve declarar obrigatoriamente o rendimento destes. Então, o seu filho tem um estágio, declare essa renda de estágio, ou pensão alimentícia, ou uma bolsa de estudo, todos esses valores têm que ser declarados. O fisco falou que essa foi a maioria das declarações retidas, por conta de não colocar os rendimentos dos contribuintes como dependentes. Tem que colocar. Tem que colocar. Muito obrigado. Carina Rocha, contadora, dando dicas para o pessoal não cair na malha fina.
ao declarar o imposto de renda e não deixar também para as últimas horas, né? Isso, por favor. Obrigado por sua participação. A gente espera contar contigo em breve com outras informações dessa área e tenhamos um bom dia. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade.